Eu ia pegar esse gancho mesmo do Bortoleto, Fred, para tentar desenhar o que deve ser o rol de objetivos, digamos, do piloto brasileiro nessa primeira temporada, né? Eu até fiz um vídeo aqui com o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, sobre isso, tratando do duelo interno com o Hülkenberg, que não é um cara fácil. O histórico dele contra companheiros de equipe é positivo para o Nico, em termos de classificação e pontuação no fim da temporada. A questão da equipe você já passou, mas coloco aqui um outro ingrediente, que é a expectativa dos fãs, né? Você pegou aí diferentes gerações de fãs, o Felipe destacou isso no vídeo que a gente fez. Agora talvez seja um fã diferente, porque não tem a memória do que foi o Senna, enfim, um novo público do ponto de vista de idade, inclusive, e de padrão de consumo de Fórmula 1. Como é que você prevê esse primeiro ano do Bortoleto? Acho muito interessante esse teu ponto, porque hoje o torcedor de Fórmula 1 mais... não gosto muito dessa expressão, mas eu não encontrei outra. O torcedor do nicho, ele entende que ele não tem carro para brigar por grandes coisas, pelo menos no momento. Na época que o Rubinho chegou pegou aquela bucha, na bucha de substituir, entre aspas, o Ayrton, ele pegou uma pressão absurda do Brasil inteiro. O Brasil ficou órfão do seu grande ídolo, e ele pegou essa pressão, enfim, e foi muito difícil. Mas se você analisar, o Rubinho também fez aquele período de Jordan, Stewart, ele fez ótimas corridas. Sim. Foi tanto que credenciou o Rubinho a ir para a Ferrari. Então ele teve uma carreira sólida até ali. O problema é que aqui exigiam que ele brigasse por vitória o tempo todo. Aí, como ele não tinha um carro também dos melhores, nas corridas em que ele teve chance de brigar, acontecer alguma coisa, etc., porque ele já tinha que brigar com um carro inferior também. Então, mas eu vejo com um outro momento. Eu acho que o Bortoleto vai ter uma certa compreensão. Lógico, o negócio é tentar cometer o mínimo de erros possível, né? Isso é normal, né? E tentar fazer o máximo ali perto do Hülkenberg. Tá, o máximo que der. Eventualmente superar aqui e ali. Se ele fizer um confronto equilibrado com o Hülkenberg, já é um belo primeiro passo. Do ponto de vista de qualidades do Bortoleto como piloto, agora já encerrando a campanha na Fórmula 2, com título ou não, mas enfim, um grande trabalho na F3, na F2, 20 anos de idade, me parece um cara muito inteligente. O que você vê aí que dá a ele um grande potencial para o futuro? Olha, há alguns anos já eu faço entrevistas com ele, enfim, conheço os pais, a família, o irmão, tudo mais. Eu sempre vi o Gabriel muito preparado, não só tecnicamente dentro da pista, mas fora da pista. Você vê que ele é muito consciente nas declarações dele, ele sabe exatamente onde ele está, o que ele representa, o que tem que ser o próximo passo. Você vê que ele, por exemplo, se acontece algum revés, ele sabe reagir, como aconteceu em Monza mesmo, na corrida que ele venceu largando de último. Ele cometeu um erro, mas ele logo cometi um erro, mas tem o fim de semana ainda, vamos tentar recuperar, e recuperou, sabe? Lógico, também deu uma sorte no safety car também, mas é aquilo que a sorte acompanha. Então, ele é um cara muito preparado, muito inteligente, amadurecido para a idade dele. Um cara que eu gosto muito, a gente sempre uma ótima convivência, e a gente torce por um bom desempenho dele. Acho que ele tem todas as ferramentas ali. Lógico, tem circunstâncias de mercado, tem circunstâncias técnicas que influenciam, mas eu vejo um cenário mais favorável para ele, assim, em termos de cobrança, expectativa e realidade e tal. E, puxando outro novato aí, que está nos holofotes do mercado, que fim vai levar essa novela Colapinto, Red Bull, RB, Alpine, essas pendências finais de mercado de pilotos? Se eu pudesse casar um cinquentinho aqui, né, eu acho que o Colapinto seria o ideal para ele ficar na Racing Bulls, ali ao lado do Tsunoda, e o Liam Lawson para a Red Bull. O Liam Lawson, dos três, é o que mostrou mais qualidade até agora. Por outro lado, ele já se envolveu em algumas polêmicas aí. Eu não sei como a direção da Red Bull enxerga isso, se vê como uma coisa positiva, né? Ou se pode atrapalhar. Eles vão fazer um teste com o Tsunoda agora também, para ver. O Tsunoda é mais experiente, inegavelmente, fez uma temporada boa dentro das condições da equipe. Ele próprio já meio que arrefeceu um pouco aquele ímpeto dele, que o Tsunoda sempre entrava para xingar no rádio, um atrás do outro.
Mas o Colapinto começou muito bem, também já deixou a marca dele ali no começo, mas ainda dos três é o que tem menos experiência. Então, eu acho que seria um salto muito arriscado colocar na Red Bull direto. Eu vejo que quando se vê o Christian Horner indo no box da Williams e tudo mais, eu vejo as pessoas falando, não, Red Bull. Não, é o grupo Red Bull. Tem duas equipes. Então, pelo menos eu interpretei isso com uma situação muito mais para Racing Bulls do que para Red Bull. E na Alpine o Durham vai conseguir sobreviver? Porque agora falam que o Briatore está querendo contratar o Colapinto. Eu não vejo mudança a essa altura, não. Eu acho que, tudo bem, na Fórmula 1 os contratos servem para ser rasgados. Ainda mais do Briatore. Ainda mais com o Briatore, né? Enfim, mas eu não vejo uma mudança tão radical nesse momento, não. Voltando a falar do Bortoleto, e aí mais envolvendo esses pilotos que vocês acabaram de citar, quão justo vocês acham que, por mais que vocês falaram da régua, né, o desempenho do Bortoleto vai ser muito em relação ao Hülkenberg, mas quão justo vai ser para ele nós compararmos, eu acho que isso vai ser inevitável, a gente vai comparar também ano que vem, o desempenho do Bortoleto versus os novatos, essa leva de jovens que vão estar na Fórmula 1 em 2026 e 2025. Mesmo alguns deles já participando do campeonato desse ano. Versus Durham, versus Andrea Kimi Antonelli, Berman versus Berman. Quão justo, e se vocês acham que ele tem a obrigação de ficar à frente de algum deles? Não, acho que depende do carro, né? E principalmente da diferença entre um companheiro de equipe e outro. Vamos dizer, se o Kimi Antonelli tomar 1 décimo, 2 décimos do George Russell e o Bortoleto tomar 3, 4, 5 do Hülkenberg, a gente pode dizer que o Antonelli está fazendo um melhor trabalho, porque ele tem uma régua, 2 pilotos experientes, o Russell e o Hülkenberg. Se acontecer o contrário também, o Kimi Antonelli tomar meio segundo do George Russell e o Bortoleto andar ali colado sempre, a gente pode dizer que a referência interna. Companheiro, a referência interna seria, acho que a não ser que a Haas e a Sauber, por qualquer motivo, estejam muito próximos ali. Aí o Berman e o Bortoleto têm alguns arranca-rabos, mas eu acho que a Haas começa um pouquinho à frente, em tese. Não tem o troféu Rook of the Year, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante. Podiam colocar isso, né? Custa nada, né? Se bem que tem campeonato que não tem. Esse ano não teve estreante, né? Foi todo mundo igual do ano passado, né? Mas em compensação, ano que vem vai ter um monte, né?